Bom dia, pessoal! Estamos aqui no nosso parisiense bate-papo com a nossa técnica especialista em colometria, Catarina. Bem-vinda, Catarina! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, tirando dúvida das nossas clientes, né? E até das nossas futuras clientes, né? Isso mesmo. Também com a gente está a vendedora Rebeca. Bom dia, pessoal! Excelente semana para todos. Nosso primeiro dia aí de bate-papo. Vamos aproveitar já para interagir, que vai ter muito conteúdo aí para vocês. Isso aí, deixa a sua dúvida sobre qualquer coisa que você tenha sobre coloração, que nós iremos responder para você aqui no ao vivo. Durante o final de semana, algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui pra gente e nós vamos responder ela hoje para vocês. A primeira pergunta que nós temos, Catarina, eu fiz alisamento, eu posso fazer coloração? Então, vai depender muito da situação e do momento, né? E do alisamento também. Quando a gente fala em alisamento, aí engloba bastante coisa. Então, se eu tenho um alisamento à base de guaridina, eu preciso levar pelo menos 30 dias. Se eu tenho um alisamento à base de tiobicolato, a gente dá 15 dias, né? Para dar uma estabilizada no pH, o cabelo se reestruturar. Quando a gente fala em progressiva, em alisamento térmico, que a gente costuma falar, realinhamento, dependendo da situação, a gente já faz a coloração no mesmo dia. Porque hoje a mulher, ela cuida do cabelo no momento que ela tem um descanso, né? Assim, às vezes na hora do intervalo do trabalho, ou antes de trabalhar, então, ou quando chega do trabalho e tem que ir para casa cuidar da família, e no outro dia ela volta a trabalhar, e muitas vezes, quando ela usa uma cor de moda, tipo um vermelho, um cobre, um chocolate, esse cabelo acaba tendo um desbotamento, ele perde aquele brilho. E essa cliente muitas vezes não quer ir trabalhar, não quer ir para casa, não quer sair do seu espaço com o cabelo naquela condição. Então, às vezes a gente costuma sempre aplicar a coloração até de uma forma diferente. Então você vai pegar a coloração que essa cliente já usa e a gente pode fazer um tipo de um shine nela, a gente pode, se o cabelo for muito fino, né? Então a gente aplica ela com uma emulsão mais baixa, de 10 volume, que é para ter uma agressão menor. Porém, antes de fazer isso, a gente costuma dar uma hidratada nesse fio, né? Então, aqui no Centro Técnico da Paris, eu costumo muito usar a nossa máscara de aloe vera, porque a aloe vera ela é a babosa, né? Então ela fortalece o couro cabeludo, ela me dá uma estrutura melhor para mim estar fazendo uma coloração no mesmo dia. Então eu posso fazer sim, desde que eu tenha esses cuidados, né? Cuidado do fio, olhando a estrutura do fio, e a gente dá uma qualidade melhor para a cliente estar saindo no nosso espaço, né? Eu acho que tirou, né? Tiramos, sim, excelente. Tá bom. Rebeca, vamos para a próxima pergunta. Claro. Catarina, mudei a cor do cabelo. Quando é necessário retocar? Não, na verdade, a gente retoca o cabelo de uma cliente de 20 a 30 dias, né? Então, quando eu mudo a cor do meu cabelo ou quando eu faço uma coloração pela primeira vez, o ideal é de cada 20 a 30 dias. Quando tem branco, 15 dias, a cliente já procura um profissional para fazer essa raiz. Então, assim, eu vou passar de 20 a 30 dias, eu vou voltar no profissional, vou usar novamente a mesma cor, então eu vou fazer essa raiz e depois puxar para as pontas só para dar o brilho no comprimento. E eu venho a reafirmar de novo. Quando nós usamos um produto que tem tecnologia, um produto que tem qualidade, então esse cabelo, aonde a gente já coloriu, ele é um cabelo que ele não vai desbotar tanto. Seu cliente também toma os cuidados em casa. Então a gente refaz a raiz e só puxa para dar brilho nas pontas, né? Esse o procedimento correto numa coloração, para ter uma coloração sem mancha, perfeito, né? Com bastante brilho. Certo. Bom, a próxima pergunta é: quais cores cobrem o branco? Não, na verdade, todas as cores até a altura de 1,8, ela tem cobertura de branco. A partir do 8, nós costumamos falar que ela dá uma transparência no fio. E aí também vai depender do fio, se é um fio mais grosso, um fio mais fino. Normalmente um fio mais grosso, a gente tem uma dificuldade maior de cobertura de branco do 8, até do 8 mesmo, até da coloração 8,
acaba tendo assim uma dificuldade. A coloração 8, a gente tem a oportunidade de usar tanto uma emulsão de 20 como uma emulsão de 30, ou 6%, ou a 9% de piróxido, né? E aí, nesse momento, mais uma vez reafirmando que é naquele momento que o profissional tem que conhecer. Então, a minha cliente tem um cabelo mais vítrico, um cabelo mais branco, então eu vou optar por um 8 com uma X de 20. Um cabelo mais fino, eu posso optar por um 30. Daí para baixo, qualquer coloração vai ter cobertura de branco, inclusive os tons de moda, desde que nós usamos a base ideal para na hora da mistura. Então, eu tenho um cabelo branco e eu gosto muito de usar um louro escuro acinzentado, um 6.1. Então, eu tenho que ter a mistura de um tom base que seria o 6.0. Então, na proporção da mesma medida. Então, assim, eu vou conseguir ter cobertura, tanto nos tons de moda, abaixo do 8, qualquer cor, do 1 ao 7, né, ao 8, né, que seria o castanho claro, castanho escuro, castanho médio, preto, ouro escuro, ouro médio, desde que ele seja bem aplicado corretamente. Então, essas coisas que as pessoas falam, eu uso um chocolate no cobre branco, né? É porque ela não usa a mistura correta, porque se ela misturar, vai cobre branco. Obrigada, Catarina. Já tem pergunta, Gabriel? Tem sim. Qual a diferença de coloração com amônia e coloração sem amônia? Bom, a coloração sem amônia nós costumamos chamar de tonalizantes, né? A coloração com amônia, ela tem a condição de entrar no córtex do cabelo e mudar a estrutura dos pigmentos, né? Então, ela dilui os pigmentos naturais e ela deposita os artificiais de acordo com o tipo de melanina que a cliente tem, né? E ela tem essa capacidade de entrar por causa da amônia. Então, toda coloração permanente ela vai ter amônia, porque ela tem a força de ultrapassar as cutículas e entrar no córtex do cabelo. O tonalizante, ele não tem amônia, então ele não tem essa força. Então, ele vai ficar somente na superfície do fio. Então, ele vai tomar, porque é como se ele tivesse não é elasticidade que a gente fala, ele tem como se fosse magnetismo. Ele tem uma propriedade nele que é como se fosse magnético, né? Então, ele vai ficar grudado na superfície do cabelo. A coloração permanente, ela não sai, o cabelo cresce e aparece o branco, e o tonalizante ele vai lavando conforme vai lavando ele vai saindo. Então a diferença maior é essa. Uma tem amônia, a outra não tem amônia, uma tem poder de entrar no córtex e a outra só fica na superfície do fio, nas cutículas. Ou seja, Catarina, é um mito, né, de que a amônia faz mal para o cabelo. Precisa da amônia para poder ser feita a transformação de cor, né? É preciso, porque a amônia, ela é alcalina. E tudo que é alcalino, ele abre cutícula. Então, toda vez que eu quiser fazer uma transformação, seja de cor, seja de estrutura de fio, seja de alisamento, eu preciso chegar até o córtex do cabelo para estar mudando essa estrutura e causar a transformação. Então, assim, a amônia é um mito de que a amônia estraga o cabelo. A cliente, ela pode ter a confiança nesse produto. Vou afirmar mais uma vez que o produto tem que ter tecnologia e qualidade. Sim. Né? E para ter uma amônia de mais... porque a amônia, elas são classificadas, né? Então, tem coloração que tem uma amônia com uma classificação menor e tem a coloração que tem uma classificação maior, né? Então, a gente sempre opta por uma coloração de qualidade. E o produto também, não é só a coloração. Qualquer produto que tenha amônia tem que ter qualidade. Então, é mito que esse produto estraga o cabelo, né? Desde que esse cabelo também seja bem avaliado. Sim. Mais pergunta, Gabriel? Tem. Como fazer um ruivo cenourinha? Qual tom de tinta usar e qual OX usar? Então, a questão do ruivo, ela vai depender também da estrutura do fio, né? E da cor do cabelo, porque um ruivo cenourinha, né, ele tem mais dourado do que cobre. Então a gente opta aí pelo 834, que não tem altura de ouro claro.
Eu vou ter 70% de pigmento dourado e 30% de cobre. Então, assim, eu vou puxar mais pro dourado. Eu também preciso avaliar o fundo de clareamento do meu cliente. Então, se por exemplo, essa cliente tiver um fundo de clareamento louro escuro, eu consigo chegar sem descoloração. Abaixo disso, eu preciso descolorir o cabelo para aplicar essa coloração. Não tem como a gente fugir de um fundo de clareamento. E para cada tom de cabelo, como todo profissional sabe, a gente tem um fundo de clareamento. Então, se eu pegar um castanho e uma altura de 1,4, eu querer colocar um 8,43, eu vou ter eu só vou abrir 3 tons se eu usar uma X30. Eu vou chegar num 7,43, um 7,34 de estudo. Então eu preciso avaliar esse cabelo, se eu preciso descolorir ou não. Mas a cor ideal para uma cenoura bem clarinha é a altura de um 8,34. E qual a X? A X30. Perfeito. Continuem mandando perguntas, pessoal. Rebeca, fala a próxima pergunta pra gente. Bom, tingir muitos fios faz com que os cabelos caem? Isso ajuda ou não altera? Se a cliente não é uma cliente que possui uma alergia, né, já dela mesmo, não tem como o cabelo cair, mais uma vez afirmando, dependendo do produto que eu estou usando, né. Quando a gente tinge o cabelo, normalmente, como nós já conversamos na primeira pergunta, a cliente vem a cada 20 dias, a cada 30 dias. Né? Então, aquele cabelo que cresceu, ele vai estar recebendo a coloração pela primeira vez. Então, naquele cabelo que cresceu, não se torna um excesso. Sim. O que nós temos que tomar cuidado é no comprimento do fio. Então, assim, se eu uso um castanho médio, todo mês, cada 20 dias, eu faço o cabelo todo, aí eu vou ter problema. E não problema de queda, eu vou ter problema de um cabelo mais grosso, um cabelo mais chapado. Então eu tenho que ter o cuidado dele. Faço a raiz, depois eu puxo para as pontas. Então tem toda uma técnica de colorir, né? Mas usando adequadamente o produto não tem como afetar a estrutura do fio nem do corpo do outro. Bom, tem outra dúvida aqui também, que seria: a cor fica mais forte se eu deixar a coloração agir mais tempo do que o indicado? Toda empresa, ela direciona a coloração para um tempo de ação. Normalmente as colorações permanentes, que são as colorações com amônia, o prazo de aplicação dela é de 45 minutos. E a gente sempre fala, mas por que 45 minutos? Porque eu preciso de 20 minutos para a amônia entrar dentro do fio, desestruturar os pigmentos que tem lá dentro e 20 minutos para pigmentar. E 5 minutos o profissional usa para emulsionar. E normalmente ela para de agir. Ela para de agir. Então o ideal é que quando fizer uma coloração, não ultrapasse dos 45 minutos. Pode escurecer? Pode acontecer. Pode acontecer, porque o pigmento vai ficar ali, né? Então, dependendo da estrutura do fio, dependendo do fundo de clareamento dessa cliente, esse cabelo pode escurecer um pouco além do tom. Mas o ideal mesmo é o profissional sempre ter o cuidado de esperar os 45 minutos e nesse intervalo dos 45 emulsionar e nos 45 tá tirando essa coloração. Esse é o ideal, por isso que a empresa coloca o tempo. Pode falar, Gabriela. Tem uma dúvida aqui, ó. Por que tem cabelo que quando faz tingimento ele fica seco e opaco nas pontas? O que fazer neste caso? Então, na hora que a gente vai atender o cliente, nós temos que fazer uma ficha de anamnese, né? Então a gente fala que é o famoso TBPEC, né? Que a gente a textura, a estrutura, a porosidade, a condição do couro cabeludo. Então, o que acontece? Muitas vezes o fio de cabelo ele já está muito danificado. Muito danificado. Mas a cliente não quer cortar, a cliente quer manter aquele comprimento. Então, o que nós fazemos? Nós procedemos com a coloração normal, porque não tem como fugir da forma de aplicação, e podemos fazer assim um tratamento de uma hidratação, que é para poder devolver água para esse fio.
né? Uma coisa que a gente nunca aconselha para uma cliente numa situação dessa é fazer cauterização. Isso não deve fazer. Mas devolver água para esse fio de cabelo, a gente pode. Então, logo após a hidratação, coloração, trazer uma hidratação nesse fio. Certo. A gente dá um bom resultado. Continuem mandando perguntas, gente. Qual que é o nome da ficha que você acabou de falar? Ficha de anamnese. Né? Avaliar o fio, a estrutura do fio, conversar com a cliente, porque nós profissionais, nós somos consultores também, né? Então, a gente tem que sentar, avaliar, para depois executar o serviço, né? Então, a gente sempre fala que todo profissional tem o plano e a execução, né? Então, qual é o plano? Sentar com a cliente, conversar com ela, se é ideal tirar aquelas pontas, se é ideal fazer um perfilamento naquele fio, deixar claro do que está acontecendo com o cabelo dela, né? E procurar usar uma coloração que tenha tratamento. Então, a gente sempre aconselha esse profissional a usar uma coloração que também tenha tratamento, né? E é isso, analisar esse fio de cabelo. Na verdade, em todo procedimento a gente tem que fazer uma avaliação, né? Para a gente avaliar a condição e conversar. Então, a gente faz uma consultoria com a cliente e depois chega na execução. Certo. O alisamento é feito antes ou depois da coloração? Antes. Como a gente já respondeu, né, a Carol na primeira questão, o alisamento sempre causa o desbotamento da cor, né, do fio. Então deixa o fio mais opaco, tira aquele brilho exuberante que a coloração costuma ter. Então a gente costuma fazer a coloração depois do alisamento. Certo. Isso vale para com e sem formol? O alisamento. Com sem formol. Porque na verdade não é o produto em si, só ele que vai causar desbotamento. É o calor excessivo, o uso da piastra, né, que é a prancha. Né? Então isso vai causar um desbotamento. Eu sempre falo que quando a cliente não usa coloração, até o próprio fio natural dela dá um desbotamento, né? Então eu sempre indico a cliente depois usar uma coloração com uma baixa volumagem de OX e fazer como se fosse um banho de brilho, para voltar, porque fica mesmo, a princípio naquele momento, aí forma o brilho no cabelo, porque você acabou de fazer, mas no dia a dia dela ela vai perceber que a cor dela não é a mesma. Mais uma pergunta, Gabriel? Isso. A Laís perguntou: bom dia, qual é o melhor método para sair da coloração preta sem danificar tanto o cabelo? Aí é uma pergunta muito boa, né? Porque a coloração, isso vai depender de quanto tempo você vem usando uma coloração na cor preta e a cor que você quer chegar. Então, assim, um bom trabalho, quando a gente faz um bom trabalho, a gente consegue remover essa coloração sem causar tantos danos. Então, a gente sempre aconselha essa cliente fazer um cronograma antes. Então, nós fazemos o teste de mecha para saber se esse cabelo vai se cortar e manter um cronograma depois. Agora, o mais importante é saber que tom que a minha cliente quer chegar depois do preto. Porque quanto mais claro, mais eu vou ter que usar produto nesse fio na hora da descoloração. Para cada coloração, tem a OX certa de usar? Tem. Uma coloração castanho, uma coloração até o 6, que é o escuro, nós não podemos usar, por exemplo, um OX de 30. Porque a diluição de pigmento vai ser maior. Então eu vou ter um resultado diferente do que a cor promete. Então se eu uso um OX de 30, eu vou diluir muito esses pigmentos. E na verdade é uma coloração que ela já é escura, então o pigmento é mais escuro, então eu vou diluir muito. Então eu posso não ter uma cobertura de branco ideal, então para cada OX, para cada coloração eu preciso de um OX ideal para ela. A Laís falou que ela fez o cabelo com você e ela ficou apaixonada pelo resultado. Muito Que bom! bom. Estamos felizes, hein, Laís? E nós também, estamos muito felizes por você estar feliz, né? A sua alegria, a nossa alegria. Rebeca, vamos para a próxima pergunta. E, gente, continuem interagindo, mandando as suas dúvidas aí no chat. Compartilhe a live, tá bom?
deixa aí o próximo tema que vocês querem que a gente aborde no nosso próximo bate-papo, que tudo isso aqui é feito para vocês. Isso aí, pessoal, é apenas o primeiro bate-papo, teremos outros, então podem interagir, deem sugestões, né, sobre outros temas que vocês querem ver aqui, tá bom? Eu vou aproveitar, Catarina, o engajamento do que a Carol tinha falado de tempo de pausa após os 45, isso vale também para a preparação da coloração, né? Não pode deixar ali muito tempo parado, certo? Exatamente. Eu sempre, porque eu também sou instrutora de aluno, sou educadora, né? Tem aluno seu aqui. Na empresa. Oi? Tem aluno seu na live. Tem. Então, eu sou educadora, né? Drica Reis. Oi? Drica Reis. Drica, né? Excelente profissional. A gente sempre fala que a gente tem que, como é que eu posso te explicar? Faz pra mim o finalzinho da sua pergunta. Sim, foi sobre o tempo ali da preparação, se pode ficar muito tempo parado. Caiu o cabelo e perdendo a coloração. Então, assim, eu sempre indico que prepare o cliente, divida o cabelo, proteja a testa, as orelhas do cliente lá com o produto que está acostumado a usar para proteger. Coloque a capa, deixe o cliente todo preparado e aí vai preparar a coloração. Porque, como nós já falamos no início, a coloração tem amônia e a amônia evapora. Então, se eu deixo aquela coloração ali preparar, pronta, e depois eu vou preparar o cliente, ela vai fugir a amônia, ela vai evaporar. Quando eu for fazer a aplicação no cliente, eu já não tenho uma ação de 100% para penetração do córtex e para fazer essa mudança. Porque o que faz a coloração entrar e fazer o trabalho correto, depositar pigmento, da cor que eu quero, é a amônia. Eu preciso levar até o córtex. Só a amônia consegue fazer isso. Se ela evaporar, eu vou ter uma aplicação mais fraca. Então eu não vou conseguir um resultado de 100%. Certo. Qual a pergunta, Gabriela? Quanto tempo deve esperar entre as 20 e 30 dias. Aí aqui, ó, tem duas pessoas que tiveram Explica um pouco para nós sobre as misturas de tinta para fundo de cabelo. Então, esse é um assunto bem mais extenso, né? Eu acho que o que ela quis dizer assim como é que eu escolho a cor para cada cor de cabelo. Eu acho que seria isso, né? A cor de coloração para cada cor de cabelo, né? Então, assim, se eu tenho um cabelo castanho claro e o meu fundo de clareamento, ele é laranja, né? A gente sabe que o fundo de clareamento, ele é laranja. E aí eu quero que esse cabelo fique, louro, na altura de um 10, um louro pastel. Se eu colocar só o louro, o 5.0 no cabelo, eu vou chegar no 8 com o fundo laranja. Então eu vou abrir ele no 8, mas com o fundo laranja, eu não vou chegar no 10. Porque aí vem aquela nossa famosa conta, né, que a gente faz quando a gente vai fazer a coloração, né? Eu somo o número que eu quero, com a cor que eu tenho no cabelo, divido ela e aí eu vou saber se vai chegar aonde eu quero. Então eu preciso entender primeiro muito dessas pontas, eu preciso entender muito de fundo de clareamento. Então, toda vez que eu vou fazer uma coloração no cliente, eu preciso saber qual é o fundo de clareamento, se eu vou chegar aonde ela quer. Então, se eu tenho um 5, eu não vou chegar numa coloração 12, que foi o caso da Laís, né? Ela colocou um 12, ela tinha um fundo escuro e ela chegou num louro claro alaranjado, onde a gente precisou mexer e fazer uma correção de cor nela. Quem acompanha o Instagram, né, o TikTok da empresa, viu a transformação, né, no vídeo. Então, assim, eu preciso entender muito do que é cada fundo de clareamento de cada cabelo. Sim. Entendeu? Uma pergunta aqui, ó. Posso utilizar o repair junto com a coloração ou ele altera o pigmento? Não, isso também é uma dúvida que fica muito entre os profissionais, né? Assim, existe assim, ainda muita coisa a falar sobre isso. Eu sempre falo que a coloração ela vem pronta da empresa para a gente fazer a mistura. Então, tudo que tem aqui dentro é o pigmento ideal para que eu quero.
Quando eu coloco algo diferente dentro da coloração, eu enfraqueço ela de alguma forma, eu estou alterando ela. Sim. Então, o ideal é aplicar somente o que tem dentro. Então, assim, um repair a gente pode usar depois, né? A gente pode usar num outro momento, depois da coloração, quero fazer um tratamento. Sim. Mas o meu conceito como técnica, né? Há muitos anos, trabalhei muito tempo em outras empresas, então a nossa teoria é essa, não fazer nenhuma mistura dentro da coloração, a não ser que a empresa tenha o produto certo, né? Então se a empresa tiver, aí a gente segue as normas. No nosso caso, do nosso produto, a gente não precisa, porque todo tratamento, tudo que eu preciso para que esse cabelo fique perfeito, com uma cor vibrante, sem alterar a estrutura dele, a Parisiense tem. Então a nossa empresa, ela não indica o repair. Por quê? Tudo que está aqui dentro. O necessário está aqui dentro. Então, mais uma vez afirmando a tecnologia do produto. E ó, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal no YouTube, não deixem de se inscrever, porque lá tem aulas também da Catarina, onde ela explica muitas outras coisas, muitos outros conteúdos que vocês conseguem ver aos pouquinhos, né, no dia a dia e aprender. No canal tem tudo, tem colorimetria, tem alisamento, então fiquem por dentro das redes sociais, tá bom? Para vocês saberem de tudo um pouquinho mais. Olha, Bora, Rebeca, qual a próxima pergunta? Próxima pergunta, qual a melhor forma, Catarina, de evitar manchar a testa, as orelhas, outras regiões também na hora da coloração? A técnica é essa. As outras regiões, a roupa do cliente, sempre usar uma capa adequada, né, para a química, e na testa, nas orelhas, né, usar um produto protetor. Eu morro muito de medo de deixar uma cliente muito manchada, né? E eu também sou extremamente contra aqueles removedor de tinta, né? Eu sou muito contra porque eu sou esteticista, né? E todo esteticista também é contra isso porque agride as fibras da derme, né? Então, assim, eu sempre protejo com o próprio óleo reparador. Nós temos o óleo de argan, né? Sim. Então, o óleo de argan para mim, ele é a melhor coisa que tem. Então, ele é bom para a pele. Então, eu protejo a orelha, o pescoço, tudo com óleo de argan. Porque ao mesmo tempo que eu estou protegendo, eu estou cuidando da pele da minha cliente. Porque o argan é maravilhoso, né? É verdade. Então, eu protejo. Então, eu estou dando a minha dica, né? Eu protejo com o próprio óleo de argan. Mas existem pomadas também no mercado, tem que proteger mesmo e tem que evitar, tem que tirar esse negócio de ficar usando removedor de manchas. E falando em cores, quais são as cores da moda, Catarina? Esse ano aqui a gente está muito nas cores terra, né? Então a gente está no chocolate, né? A gente tem o chocolate, os marrons dourados, avelã. E aí a gente também vai para os cobre, né? Sim. O cobre também ele entrou bastante em 2024, ele é uma tendência muito grande. Os loiros, eles já são assim, normais, sempre tem aquela porcentagem de cliente que não abre a mão do seu loiro, né? Sim. Mas hoje a gente tem, esse ano principalmente, a gente está nos tons marrons e nos tons cobre, né? E inclusive quando a gente faz luzes agora, os marrons, moreiras iluminadas estão em alta, né? Sim. Cappuccino, doce de leite. Então, essa é a nossa tendência agora, deste 2024, que já começou, né? É verdade. Tem mais pergunta, Gabriel? Então, bora para a próxima, Rebeca. Claro, aproveitando também a emenda desse assunto. E para conseguir chegar nesses tons de moda, Catarina, que tem sido tendência, né, nesse ano, vai variar sempre da cor da cliente, né, do cabelo atual, para ser feita uma mistura com outra cor, né? Porque tem gente que vem e fala, eu quero chegar nesse tom, morena doce de leite, só que a pessoa às vezes pensa que vai conseguir com uma coloração apenas daquele tom chegar naquela cor, mas não é verdade, né? Não é bem assim. Existem as misturas, né, que nós fazemos e também existe o fundo, novamente, vou bater na mesma tecla, né? Vai depender muito do fundo de clareamento dessa cliente para me chegar nesse objetivo. Então, se eu tenho um cabelo muito escuro,
provavelmente eu vou ter que descolorir esse cabelo. Sim. Né? E se eu tenho um cabelo que ele é mais claro, que não há necessidade de uma descoloração, mas muitas vezes há necessidade de uma mistura. Sim. Né? Que foi o caso da Laís também, né? Que como ela está online aí, ela já sabe, né? Foi o caso dela que a gente teve que fazer uma mistura de cor. Para chegar em um tom perfeito do Marsala, quais seriam as melhores misturas? As melhores combinações? Então, é uma pergunta de uma cliente, né? Então, precisaria saber a cor natural desse cabelo, né? Então, a gente tem aí os Marsalas, o 6626, é o Marsala, né? Que é o nosso Sim. Marsala, né? Então, se eu quero um Marsala mais escuro, eu posso estar misturando ele com o 5.0, eu misturo o 5. Se eu não quero um Marsala tão vivo, né? Se eu quero uma sala mais clara, eu posso estar misturando ele sozinho, mas tudo vai ser a partir da cor que eu tenho naquele momento no cabelo. Sim. É a cor que eu tenho para mim saber a cor que vai dar. Aí a Mônica perguntou qual o fundo adequado para chegar num doce de leite castanho escuro, sendo que o cabelo é castanho escuro. O 7. Trazer esse cabelo para a altura de um 7. Aí eu consigo trabalhar no doce de leite. E se ela quiser um doce de leite bem clarinho, mais claro, eu tenho que chegar no 8. E falando em doce de leite, tenho mais uma pergunta. Eu posso misturar doce de leite com qual pontuação e qual quantidade de cada? Sempre a gente faz a mistura na proporção de meio a meio, né? Então, se eu quero um doce de leite médio, na altura de um médio, né? Então eu vou colocar aí metade aí de um 7.7, metade de um 7.13, um 7.31. Então sempre vai ser na proporção de meio a meio. Para manter a cor ideal. Certo. Mais perguntas, Gabriel? Pode falar. Tem mais que falar primeiro? Eu falo. Pode Vamos falar. falar, eu falo, não tem problema. Tem umas aqui que você já acabou explicando em relação aos volumes de OX, mas foram enviadas aqui para mim. Quais volumes de OX usar para os tons base? Os tons base nós temos do 2, do 1 até o 10. Sim. Né? Então, normalmente uma regra seria do 1 até o 6, 20 volumes. Certo. 7 e 8 pode ser 20 ou pode ser 30, vai depender da estrutura do fio. Se o meu fio é mais grosso, ele tem mais dificuldade de abrir, então eu vou usar 30. Se eu tenho um fio mais fino, eu posso usar 20. Se a minha cliente quer uma cor que dê transparência, use 30. Se ela quer uma cor que fique mais fechada, eu uso 20. A coloração 10, 11 e 12, normalmente com 30. Porque aí é questão de diluição de pigmento. Certo. Né? Eu preciso de ter tudo certinho para cada pigmento. Pode falar a próxima, Rebeca. A OX de 40, então, no caso, Catarina, ela é usada normalmente em quais momentos, quais numerações? Quais situações? A OX de 40 ela é usada normalmente para uma descoloração, né? Quando nós fazemos uma descoloração. Mas muitas vezes a gente pode usar ela com a coloração 12. Na coloração 12. Então eu tenho uma cliente que ela tem um cabelo que tem uma dificuldade maior de abrir, então a gente pode usar ela com a coloração 12. Mas esse cabelo tem que estar com uma boa estrutura também. Mas agora o ideal mesmo é 30. E a 40 para a gente fazer uma descoloração. Sim. Lembrando sempre que existe também muita dúvida, né? Eu já fiz muito teste no meu salão, aqui, com as minhas alunas, né? De separar mechas de cabelo. E não é o clareamento, mas é o tempo de ação. Então, quando a gente fala, não é só o quanto que eu vou clarear, mas sim o tempo que eu vou levar. Então, quanto maior é a minha X, mais vai clarear e mais rápido vai ser. Né? Então, a gente tem que associar os dois. Sim. Né? Então, a gente tem que sempre observar isso na hora de estar trabalhando. Porque muito é ali, né, no olho com o cliente, né? Então a gente está ali muito no olho. Colorimetria tá ali
próximo do cliente, vendo realmente qual é a situação. Sim. Qual é a maior facilidade que você encontrou na coloração parisiense? Ai, várias. Eu sempre, como eu já disse, eu vim de outras empresas, muito tempo como técnica, né? Então, assim, a primeira coisa é a hora de emocionar ela, de mexer, a textura dela. É uma textura, assim, formidável, né? Então, ela fica numa consistência que ela não escorre no cabelo da cliente, né? O cheiro. Então, ela tem um cheiro muito agradável, né? Então, eu sou muito do cheiro também, né? E às vezes pelo cheiro a gente também consegue identificar se o produto tem qualidade ou não. Então, assim, o cheiro me encantou bastante. E o brilho, né? Então, o brilho que ela dá no cabelo, assim, uma coisa assim maravilhosa. E a cobertura de branco, essa sem comentários, assim, tipo 100% de cobertura de branco. E a cor que é radiante. Então, assim, aquela cor que ilumina mesmo, né? É o que o profissional espera de uma coloração. É o que o cliente espera de uma coloração, né? Uma cor vibrante, boa cobertura, sem cheiro forte, né? Então, assim... E a facilidade de também, uma coisa muito legal dela também, que eu observei, é a facilidade na hora de remoção, na hora da limpeza. A gente percebe que ela não impregna na pele da cliente e nem no couro cabeludo. Isso é muito legal. A cliente não fica reclamando que a toalha dela em casa fica manchada. Então, foi amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista. Aproveitando também para vocês que estão assistindo a live, se tornar um salão parceiro, um distribuidor, adquirir os nossos produtos e a Parisiense, que é a nossa coloração, a nossa técnica aqui, falando sobre a perfeição desse produto, e você não pode perder a oportunidade de tê-lo no seu espaço. Carol, teve muitas perguntas sobre progressivas aqui na live. Você pode explicar um pouquinho melhor por que a gente não falou sobre isso hoje? Certo. Gente, hoje o tema da nossa live, do nosso bate-papo, é sobre colorimetria. Mas, já que vocês querem muito saber sobre progressiva, a gente vai agendar mais um bate-papo com a nossa técnica. Isso. E vamos fazer aí um bate-papo sobre qualquer dúvida que vocês tiverem sobre progressivas. E deixa aí também, progressiva, tratamento, tudo que vocês tiverem dúvidas, para a gente poder trazer aqui de novo mais um dia e tirar todas as dúvidas de vocês. Mas hoje vamos focar em colorir, gente, porque a vida é muito mais bonita em cores, não é não? Pode falar? Tem uma pergunta aqui, ó. Sobre a cobertura dos brancos, você aconselha misturar um mix para fixar melhor no caso da coloração parisiense? A nossa coloração, ela já tem as próprias cores formadas, né? Sim. Posso colocar um mix? Posso. Quando eu quero uma cor, por exemplo, mais vibrante. Então, é ideal, né, que o profissional trabalhe com mix também. Então, por exemplo, uma cliente que ela quer, vamos para um cobra, né? Então, eu vou fazer a mistura correta. Se ela tem um branco a partir de 40%, eu vou ter que misturar a base do cobre. Então, seria um 8 junto com um 8, né? Um 8, 48, 34, com 8. Então, eu já fiz a mistura da base com a moda. E aí, eu posso vir com o pigmento, acrescentando mais pigmento para deixar essa cor mais vibrante. Então, eu posso sim acrescentar, desde que seja com cuidados, né? Sim. Tem mais pergunta, Gabriel? Bom, basicamente todas as perguntas que a gente está fazendo aqui, você está conseguindo ligar uma com a outra para chegar Na verdade, Carol, a colorimetria, ela é muito, ela é prática, mas ela é muito teórica, né? E a colorimetria, ela é um ciclo, né? E não tem como, você não consegue fugir, porque uma coisa leva a outra, né? Então, a colorimetria é isso. E uma das dúvidas que eu até peguei de uma colega minha, porque ela ama pintar o cabelo em cor de corretor. Uma hora ela tá com o cabelo azul, outra hora ela tá com o cabelo verde. E aí a dúvida é, como fazer esse procedimento correto com uma pessoa que faz isso em casa?
qual seria a OX correta, se teria que fazer alguma mistura, se só o corretor basta, como fazer isso em casa sem errar? Então, a gente sempre aconselha que isso seja feito por um profissional. Sim. Então, assim, eu tenho o meu cabelo escuro, eu quero dar um reflexo azulado, posso sim, eu posso misturar o corretor com a X de baixa volumagem, no caso a nossa com 5, né, 5 volume, né, e aplicar no cabelo, porque ele vai virar um tonalizante. Sim. Então ele vai dar só aquele brilho. Eu quero deixar o meu cabelo azul, então eu vou ter que descolorir esse cabelo depois do pigmento. E sempre que nós vamos partir para isso, então é sempre bom estar na mão de um bom profissional. De um bom profissional, porque vai ter que haver uma descoloração. Então, o ideal mesmo é um profissional. Tá certo. Mais pergunta, Gabriel? Então, no caso, Catarina, cores mix não fazem a coloração por si só, ela sozinha, né? Um azul, um verde, tem que ser feita uma descoloração num cabelo de cor natural ou branco para chegar ao tom colorido, né? Eu já tenho meu cabelo descolorido, um exemplo. No caso, a Carol, ela quer deixar as pontas aí dela azul. Aí dá para fazer porque ele já está descolorido. Então, vai misturar o pigmento junto com o X de baixa volumagem, vai umedecer o fio, vai passar e vai dar tudo certo. Agora, se precisar descolorir, sempre tá na mão do profissional mesmo. Sim. E agora, se for só para dar uma... Como a gente fala, né, digamos assim. A gente costuma até misturar ela no creme, né? Com a intensiva. Com a intensiva, né? Nós temos uma máscara intensiva e que a gente faz a mistura, né? E dá muito certo. Fica muito legal porque a gente acaba fazendo uma tesoura. Mas aí ele vai dar só aquele brilho, ele vai ficar na superfície do fio, vai lavar e vai sair. Sim. Né? Agora, se eu quiser deixar meu cabelo azul, verde, aí eu tenho que fazer a descoloração. E continuar mantendo um bom cronograma, né? Mantendo o cronograma também. Sim. Pode falar, Gabriel. Tem uma pergunta muito boa aqui, ó. Eu tenho muita dificuldade de fazer um platinado. Qual fundo e qual mistura você aconselha no tom 9? Então, para fazer o platinado, eu preciso estar com esse cabelo na altura de um 9 aberto. Eu não posso deixar nenhum resíduo de dourado nesse cabelo. Eu não posso. Então ele tem que estar aberto. E a altura do 9 seria o 9.1, né? Que a gente usa para ele ficar platinado. Tomando cuidado, muito cuidado, se esse cabelo não ficar muito poroso, porque ele pode chumbar, né? Ele pode puxar o pigmento azul, né? Que é o reflexo 1 do 9.1. E também esse cabelo não ficar muito amarelo, assim, um amarelo claro, né? Porque a gente lembra lá que nas misturas, se eu passar um pigmento azul num cabelo que está amarelo, muito amarelo, e poroso, ele vai ficar verde, né? Porque o azul com o amarelo na colorimetria é o verde, né? Sim. Nas cores primárias e secundárias. Então o ideal é ele estar aberto a partir de um 9, numa boa estrutura, e o 9.1 é uma excelente escolha para o platinado. Mais perguntas, Gabriel? Pode botar, Bom, gostaria de partir agora para a OX, já que a gente está falando de coloração, é muito importante também uma OX de qualidade, né, Catarina? Porque tem muitos profissionais ou clientes que entram em contato, garantem uma coloração de qualidade, mas dizem, eu já tenho a minha OX aqui, eu não preciso, e às vezes não é uma OX que vai dar uma boa junção, que vai ser estabilizadora como a nossa, né? Você pode falar um pouco mais sobre a importância de usar a mesma OX da marca, da coloração? Então, na verdade, o ideal não é só na coloração, e também na descoloração. Porque cada empresa fabrica o seu produto que vai unir de acordo com a sua fórmula. Então, tem empresa que a OX ela é muito... ela não é desmineralizada, ela não é estabilizada, ela não é cremosa, né? E aí você usa essa OX num produto que pede uma OX cremosa. Então você vai diluir muito, então você não vai conseguir balancear direitinho. Então, eu vou dar um exemplo mais fácil, né? A gente costuma falar que a gente mistura numa descoloração, né?
1 por 2, né? Então, se eu uso 50 gramas de pó, eu vou usar 100 ml de OX. Se eu tivesse, a minha empresa, ela pede um pó, uma OX mais cremosa, e eu usar uma não cremosa, o que vai acontecer? Eu vou diluir muito esse pó descolorante. Ele não vai ficar cremoso na hora de passar. Ele vai manchar, ele vai escorrer, ele não vai dar um bom resultado, não vai dar um bom clareamento. Sim. A mesma coisa é a coloração. Então eu tenho uma coloração que ela pede para ela dar, na hora da mistura, ela dá assim ficar uma consistência homogênea, e aí eu vou lá e uso uma outra X. Então eu vou ter uma coloração mais aguada, né, que vai escorrer muito. Então eu não vou ter o resultado que eu quero, e nem que a empresa promete. Então, sim, você leva uma coloração da Parisiense, você usa um outro X, né? E pode ser que não dê o resultado que a gente prometa. Sim. E hoje é muito importante que a OX ela seja cremosa, para que ela deixe o cabelo com um aspecto depois de mais hidratado, e ela seja estabilizada. Por que é estabilizada? Porque ela estabiliza o pH, né? E desmineralizada, porque é tirado todos os metais pesados dela. Então a gente precisa. E sem cheiro, né? Também, né? Sim. Quanto menos cheiro, melhor ainda. Continua chovendo, pergunta sobre progressiva. Gente, já que vocês querem muito progressiva, ainda hoje a gente vai soltar aí nos stories o dia da nossa próxima live sobre progressivas. E eu quero todos vocês que fizerem essas perguntas, o Gabriel me falando que comprou, hein? Para comprar todas as progressivas que nós temos aqui. Que são excelentes. Que são excelentes. Mas hoje o papo é sobre colometria. E ainda falando sobre cor, sobre cabelo. Catarina, o cabelo ele tem que estar limpo ou sujo para poder fazer a coloração? É muito engraçado que as pessoas ainda pensam que o cabelo tem que estar sujo. Na verdade, a gente tem que ter um couro cabeludo com uma quantidade de lipídios maior. O que é isso, né? Nós sempre suamos, né? Então, a nossa pele, a gente tem lipídios naturais e conforme a gente anda no sol, então ele produz um pouco mais. Então eu preciso somente disso para proteger o couro cabeludo, né? Aí a gente ouve muitas pessoas, mas eu fiquei 5 dias sem lavar o cabelo, né, para poder colorir. Eu não vou ter uma coloração perfeita, porque esse cabelo ele recebeu poluição, ela passou creme, ela passou óleo reparador no decorrer daqueles 5 dias. E quando eu for aplicar a coloração, esse cabelo vai estar muito pesado. Eu vou conseguir que o produto, que a amônia leve os pigmentos para a estrutura, para o córtex, mas não 100%. Uma boa parte do pigmento vai ficar grudado nessa sujeira. E quando eu lavar esse cabelo, esses pigmentos vão embora junto com aquele resíduo de produto. Então, assim, o ideal seria o quê? Que esse cabelo esteja limpo. Então, eu lavo ele hoje, ou lavo ele de manhã e tinjo no final do dia, ou tinjo no outro dia. E aí a gente também tem muita pergunta, e se o cliente chegar no meu espaço com o cabelo muito sujo, ela não marcou, eu não expliquei para ela que ela tem que lavar o cabelo e depois vir, né? Então ela chegou, tem um horário, quero fazer, e o cabelo está com muito creme, tem que lavar. Tem que lavar esse cabelo, não tem por onde fugir. E hoje nós temos colorações que são tratamentos também, né? Então, assim, dificilmente a gente encontra uma coloração que vai, como é que eu digo, agredir o couro cabeludo, porque isso também são normas da Anvisa. Eu no meu salão, quando eu uso a Parisiense, eu não me preocupo com isso porque ela tem um tratamento que ela não agride o couro cabeludo, né? Então eu não tenho problema. Mas é sobre isso, não fazer com o cabelo muito sujo. Isso daí é mito. Sim, o cabelo tem que estar sujo. Não pode ter excesso de produto nele. Tem que estar livre para receber o produto. Sim. Ajudei, é isso? Ajudou bastante, porque é um mito muito recorrente. As pessoas falam, não, mas meu cabelo tem que estar sujo, meu cabelo tem que estar limpo. Então é uma das coisas que eu acho que chega a ser uma das maiores incógnitas das pessoas querem saber. E aí faz a coloração e não sente aquele brilho, mas eu vi na revista, eu vi na televisão, eu vi aonde, e meu cabelo não fica brilhoso. Por quê? Perdeu o pigmento.
E aí, já seguindo essa pergunta aí, a gente não pode usar shampoo depois da coloração. Não pode, não deve. E se o cabelo está muito sujo, como é que eu faço? Né? A gente não pode usar shampoo. Depois da coloração, nós só condicionamos esse cabelo. Sim. Primeiro porque a própria coloração, ela lava o cabelo, ela vai tirar aquela oleosidade do dia, né, do couro cabeludo. E se eu pego um cabelo que está com muito creme, muito sujo, eu vou ter que usar um shampoo. E quando eu usar o shampoo, eu vou perder pigmentos também. Sim. Não se deve usar shampoo no cabelo que acabou de ser colorido. Perfeito. Né? E aí pode surgir uma pergunta agora, né? Mas os shampoos pós-coloração? Gente, shampoo pós-coloração é para ser usado na manutenção dos dias que lava. Sim. No dia da coloração não se usa shampoo, Sim. de forma alguma. O produto, né, da durabilidade, tanto que nós temos aqui o Proteção da Cor, que podemos conversar também em uma outra live sobre as linhas de manutenção. Para durabilidade é no dia a dia, né? No dia a dia. Mas no dia que é feito o procedimento, nós não podemos de forma alguma usar shampoo, porque a gente acaba tirando a cor do cabelo. Então você simplesmente vai cobrir branco, mas não vai ter aquele brilho radiante. Você acaba tirando na lavagem. Perfeito. Aqui, ó, em relação a isso, perguntaram quais tratamentos corretos após a coloração? Hidratação. Hidratação. Porque, como a gente já falou desde o começo, que a coloração ela tem amônia. E a amônia, ela costuma desidratar um pouco o fio. Sim. Então, o ideal é depois da coloração hidratar esse fio, né? E condicionar, porque a hidratação vai devolver a água, o condicionador vai fechar as cutículas para que a gente não perca esses pigmentos. E esse cabelo volte para o pH dele, que seria de 4,5 a 5,5. Perfeito. Qual é a próxima pergunta, Rebeca? E um conselho, né? Aloe vera. Não tem coisa melhor do que hidratar com aloe vera depois de uma coloração. Coloração dura, o couro cabeludo fica tratado, porque a aloe vera, que é a babosa, ela é um nutriente para a pele, e o nosso couro cabeludo é pele. E não precisa se preocupar de pôr só no comprimento, não. Pode colocar no cabelo todo, porque a aloe vera ela também ajuda a queda, né? Sim. A queda, ela trata. E a aloe vera vai tratar a pele do couro cabeludo, então vai deixar ela mais saudável para o fio nascer melhor, né? Então, assim, uma boa dica para vocês aí, a aloe vera, e depois a aloe vera condicionar esse fio. Sim, sim. Mais perguntas, Gabriel? Fica a dica aí então, né, pessoal? Hidratem os cabelos aí pós-coloração das suas clientes com a nossa aloe vera, pá intensiva, e lavem antes da coloração, tá? E mais um mito quebrado aí pela nossa técnica para vocês. Você sabe por quê, Carol? Porque a coloração ela é alcalina, né? Ela tem um pH de 9. Então ela abre a cutícula. E quando a minha cutícula está exposta, eu tenho mais chance de colocar tratamento nela, né? Sim. A hidratação vai sair, você vai lavar, vai remover, vai. Mas o ativo dela vai penetrar uma quantidade. Então, quando eu vim com o condicionador que eu fechar, eu fechei os ativos dentro dela e eu vou ter um resultado melhor. Então, é muito legal isso. Né? Certo. Ajudei? Ajudou e muito. E eu quero saber de mais dúvidas aí, gente, no chat sobre coloração, hein? E olha, quem fizer bastante pergunta hoje durante a live e fechar o seu pedido hoje, vai ganhar uma bonificação especial, mas tem que ser hoje pedidos de coloração. Aproveita aqui, ó, para sugar a Catarina, que ela é mestre em colometria. Tem as aulas no YouTube, então vocês não deixem de assistir também, porque vocês vão ter todo o suporte do que for necessário aqui com os nossos técnicos e com a nossa técnica aqui maravilhosa. Então não deixem, gente, de absorver todo esse conteúdo. Rebeca, tem mais pergunta? Bom, vou improvisar aqui pro pessoal. Fala pra gente, Catarina, sobre o fundo da nossa coloração. Qual que é a importância do fundo violeta, certo? Qual que é a diferença sobre Porque o fundo? o violeta, ele é uma cor que ela vai inibir os tons dourados,
né? Então ele tem uma inibição. Então, se eu usar uma cor, por exemplo, um chocolate, ele não vai puxar muito pro dourado. Então ele vai ter aquele reflexo, mas ele vai ter a neutralização no violeta, né? Então o violeta ele ajuda muito quando nós vamos fazer loiro, né? Então uma cliente, por exemplo, que usa 8.0, mas ela não gosta que o cabelo dela fique dourado. Então a chance dele ficar dourado ou amarelo é muito menor. Então, quando uma coloração ela opta pelo fundo, a empresa, pelo fundo violeta, é maravilhoso para nós trabalharmos. É maravilhoso. Então a gente não corre o risco de deixar esse cabelo amarelado, e a durabilidade é maior quando esse cabelo, quando a coloração começa a sair, esse cabelo não começa a ficar aquele amarelo de sol, queima. Não acontece isso. Porque o fungo fica lá dentro do córtex. Entendeu? O fungo violeta fica lá. E neutralizando para não acontecer isso. É muito legal. Essa ideia de colocar o violeta aí para nós aí é perfeito. Excelente. É excelente. Excelente. E é algo diferenciado, né? Pode falar, Gabriel. A Laís perguntou quais os tons que foi usado no meu cabelo que estava Marsala. A Laís do Marsala, né? Que é do cabelo longo. Isso. Como a Laís ela tinha preto, então eu vou explicar a condição da Laís, tá? Sim, claro. Laís usou preto por um bom tempo, eu acredito que preto azulado. Sim. E ela resolveu mudar para uma sala, e nós sabemos que tinta não clareia tinta, né? Mas eu também não queria que ela voltasse para o preto, né? Então, para mim ter uma cor, uniformizar esse fio, foi colocar o 4.0, que é o castanho médio, junto com o 6626, que é uma sala. E aí explicando melhor, né, para os profissionais que estão aí na live, a gente faz a soma aí, né, de um 6, que é o do Marsala, e o 4 a gente tem um 10, dividir por 2 aí dá um 5, então eu fiquei com o Marsala na altura de um castanho claro. Então ele deu aquela fechada, veio o pigmento Marsala, ele sobressaiu, e a gente conseguiu sair em 90% aí do preto do comprimento. Certo? Pode falar, Gabriel. A Lita perguntou qual a forma correta de fazer pré-pigmentação para sair do loiro? Isso é uma boa pergunta, né? Eu percebo que muita gente vem com a coloração direta, né? Se uma cliente está na altura de um 9 aí, ela quer sair, e aí o profissional, ela mesma em casa, vem coloca cor, e aí mancha todo o cabelo. Às vezes ela coloca um preto, o cabelo fica um verde musgo. Porque esse cabelo, quando ele foi descolorido, a gente foi removendo todos os pigmentos dele, né? Então ele é um cabelo sem pigmento. Então eu preciso devolver os pigmentos primeiro, que é uma pré-pigmentação, e depois ir com a cor, né? Então assim, hoje tem uma forma muito prática de nós fazermos isso. Sempre que a cliente escolher uma coloração, a gente vai escolher um tom mais claro. Então se eu vou usar um 5, eu vou pegar um 6. Então se ela vai usar o 5.7, por exemplo, eu vou pegar o 6.7, vou misturar com o AX de baixa volumagem, que no caso seria 5, vou umedecer, borrifar, deixar o cabelo dela não molhado, assim, pouco úmido, e vou aplicar no cabelo todo, vou aguardar 20 minutos, vou remover a coloração e aí eu vou vir com a cor que ela escolheu. Então sempre a gente procura usar um tom mais claro do que ela está acostumada. Hoje é essa forma mais correta de fazer. Antes a gente vinha misturando os pigmentos, a gente colocava, por exemplo, o cobre, colocava o azul, colocava o dourado. Então hoje a gente não tem mais essa necessidade, porque as colorações hoje elas mudaram, elas estão mais tecnológicas, elas nos oferecem muito mais. Então basta você fazer essa pré-pigmentação dessa forma, né? Você usa um tom mais claro do que é o que ela escolheu. Se ela quiser o 4, você coloca o 5. Eu sempre aconselho, quando o cabelo está branco ou claro, nunca colocar uma cor inteira sozinha. Então, se ela tem o 5 e ela quer pôr o 4, então eu vou pré-pigmentar com 5.1, 5.3. O 5.3 é excelente, porque o 3 dá uma boa cobertura e aí depois eu venho com a cor que ela quer. Fica bem correto isso. Mais dúvidas, Gabriel?
Bom, estamos chegando aí ao fim do nosso bate-papo, mas deixem aí, gente, as dúvidas que vocês têm em relação a outros produtos e os produtos que vocês querem. Por exemplo, choveu aí de questionamentos sobre progressiva. Então a gente vai organizar mais uma live com a Catarina, eu e a Rebeca, ou outros vendedores, tá bom? Para esclarecer para vocês as dúvidas das progressivas que nós temos aqui, tá bom? Ou outros produtos que vocês queiram também. Mas não deixem, gente, de se tornar um salão parceiro, um distribuidor aqui da Professional Paris, e aproveitem em que quem fechar hoje vai ter uma coisa diferenciada. Então vem, se inscreve no canal e até a próxima, né, gente? Isso, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado bastante vocês, né? Vou estar sempre à disposição aqui e façam o pedido de vocês, usem essa coloração maravilhosa, usem os tratamentos, vocês não vão se arrepender, porque mais do que ter o salão, o cliente, é ter produtos de qualidade, isso nos ajuda bastante. E para não passar em branco, fala suas redes sociais. A minha rede social, eu trabalho muito no Instagram, né? É @Catarina_espaço feminino. Quem quiser dar uma olhadinha lá, me seguir, estão lá, né? Às vezes tem alguma pergunta, joga lá no direct, né? Isso aí. E a gente vai estar lá. Então Catarina_espaço feminino. E a gente agradece muito, viu, Catarina, pela Eu que agradeço. disponibilidade, pela preciosidade de compartilhar com os nossos telespectadores, né, Rebeca? Isso aí. E segue também o Instagram das vendedoras aqui, é Rebeca Professional Paris E Carol Professional Paris. Isso, estaremos também à disposição para atendê-los, tirar dúvidas. Você que já tem seu vendedor aí, seu consultor, manda mensagem, dê sugestão também de temas que nós estaremos trazendo aqui para vocês. A Professional Paris é uma marca que se preocupa muito aí com o conteúdo que vocês vão receber, suporte. Quem é cliente sabe disso, então aproveita e deixe suas sugestões. E a Maria Célia falou: oi, bom dia, amei o conteúdo de hoje. Que maravilha, Bom. Maria, muito obrigada. E o próximo, A empresa também, lá no YouTube tem aulas. Tem e o bastante próximo bate-papo será sobre? progressiva, gente. O que vocês Progressiva. pediram. Vai Exatamente, porque existe muita coisa que muitos profissionais precisam saber sobre o que é e como usar a progressiva. É verdade. É isso aí, aprender nunca é demais, né, pessoal? Então, como a Catarina falou, tem aulas lá de colorimetria no YouTube, estamos também no TikTok, Facebook, Instagram. Segue a Paris em todas as redes. Você que ainda não é cliente e está assistindo, ficou interessado, manda mensagem que a gente tira suas dúvidas para você se cadastrar, se tornar um cliente, um distribuidor, né, um salão parceiro ou até mesmo uma escola parceira. Então aproveita e vem para Paris. Obrigada, gente. Até Tchau, a próxima. até a próxima.